Olá, tudo bem? Eu sou Romildo Calisto, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar de dois clássicos da filosofia, Sócrates e Platão. Sócrates é considerado um divisor de águas na história da filosofia, e especialmente na história da filosofia antiga. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um pensador que nasceu de um escultor e de uma parteira, filho de escultor e de uma parteira, e que se definia também como uma espécie de escultor de ideias e parteiro do conhecimento. Sócrates era um profeta, mais ou menos, um professor profeta, que ficava nas praças públicas tentando ensinar, especialmente aos mais jovens, a arte de tirar de dentro de si o conhecimento verdadeiro. Sócrates também não deixou nada escrito, porque para ele o conhecimento se dava pela conversa, pelo diálogo, pelo debate, e a escrita deixava o ser humano preguiçoso, porque ele não precisava forçar a memória, já que estava escrito, por exemplo. Por isso, e por outras, Sócrates também foi condenado injustamente, porque ele produzia em Atenas, a sua cidade, o questionamento àqueles que estavam no poder, já que ele dizia uma pessoa que não sabia de todas as coisas, mas que era necessário perguntar. Por isso, ele foi condenado a beber um veneno chamado cicuta por corromper a juventude e por profanar os deuses atenienses. Essas condenações, na verdade, foram injustas, já que Sócrates ele apenas fazia com que as pessoas exercitassem o livre pensamento. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Sobre a ética socrática, é importante nós percebermos que Sócrates ele tem uma vida coerente com o seu discurso. Sócrates acreditava que o homem deveria fazer aquilo que ele fala e falar aquilo que ele faz. Portanto, toda a vida de Sócrates foi uma vida baseada em virtudes que ele acreditava, na verdade, na justiça, no bem. E o Sócrates, exatamente por causa disso, ele não aceitou suborno para fugir da prisão dos seus discípulos, por exemplo. Então ele foi condenado injustamente por 2 crimes que ele não cometeu, e quando ofereceram para ele a possibilidade de dizer que ele não fez o que ele fez, portanto de mentir, né, de deixar de ser um pregador laico, ele não quis, porque se ele aceitasse pagar a mentira com outras mentiras, ele se tornaria mentiroso. E aqui uma reflexão interessante, para Sócrates, a gente não combate o mal com o mal, a injustiça com a injustiça, a mentira com a mentira. Para ele, a morte era melhor do que uma vida mal vivida, uma vida incoerente. Outra proposta que fizeram a Sócrates é a possibilidade do exílio. E para Sócrates, sair da sua cidade era sair de um lugar onde ele tinha condições democráticas de participar dos debates nas polis gregas, de discursar com seus discípulos, de ensinar filosofia. E aqui nós temos na ética socrática um conceito interessante na filosofia, que é uma espécie de determinismo ético. Observe, tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, elas são orientadas por uma visão de mundo que nós possuímos. Vou dar um exemplo. Se você encontra uma carteira na rua e devolve essa carteira, mesmo que ninguém fique sabendo que você ficou com aquela carteira para você, caso você fizesse isso, significa que seus valores, que a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo está configurado dessa forma. Eu devo devolver uma carteira caso eu encontrar. Mas se você tiver uma configuração de percepção baseada em levar vantagem em qualquer ocasião que aparecer, você não devolve a carteira. Então, para consertar as atitudes, as ações humanas, é necessário que a gente conserte os valores, as virtudes, a percepção humana. Para Sócrates, é impossível você agir de forma contrária àquilo que você pensa. Se você pensa de forma não ética, as suas ações serão não éticas. Se você pensa de forma virtuosa, as suas ações serão virtuosas. Então, ao invés de mudar as ações, você tem que mudar a percepção de mundo que essa pessoa tem. Você tem que mudar a sua consciência. Daí, ser tão famoso até hoje a ideia de conscientizar os jovens, conscientizar as pessoas, porque nós fazemos parte dessa tradição filosófica, onde mudando a consciência, a compreensão, a percepção da realidade,
a gente também muda a forma das pessoas se relacionarem com a realidade. Portanto, se alguém faz mal, vai dizer Sócrates, é porque essa pessoa ignora o bem. As pessoas não fazem mal porque elas são más, elas fazem mal porque o sistema operacional da sua percepção de vida, de percepção de mundo, não está orientado ainda para as virtudes e para os valores. Muito bem. Depois de falar da ética socrática, com esse determinismo ético em que eu penso e faço, e se eu mudo o pensamento, eu mudo também a minha ação, nós vamos falar agora de como Sócrates ele coloca o homem no centro do conhecimento. Sim, a diferença de Sócrates para os pré-socráticos é que os pré-socráticos querem explicar como funciona a natureza, a origem de todas as coisas, o arqué, o fundamento. Sócrates, ele quer estudar o homem. Quem é o homem na sua essência? Como o homem pode ser virtuoso? Como ele pode se tornar um bom cidadão da polis, por exemplo? E aí Sócrates ele vai se opor aos sofistas que relativizavam tudo. Relativizavam a verdade, dizendo que a verdade era contextual, o que é justo nesse contexto pode ser injusto no outro, o que é certo nesse contexto pode ser errado no outro. E Sócrates achava então que os valores são universais e que a verdade também é universal. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A filosofia de Sócrates, ela é inspirada por uma inscrição que tinha no templo de Delfos, que é conheça-te a ti mesmo. Então, quem é o homem para Sócrates? O homem é essencialmente a sua alma. Conhecendo a alma, a sua própria alma, o homem é capaz de descobrir nela tatuadas ali, valores e verdades universais. Então, é interessante aqui parar um pouquinho para a gente pensar. Sócrates, ele não fica, de alguma forma, pedindo obediência à tradição, dizendo que são as pessoas mais velhas, as pessoas que têm um mito, por exemplo, que tem o caminho, a verdade e a vida sobre tudo que nós temos que fazer. Você tem que se permitir pensar por você mesmo. Você tem que permitir buscar dentro de você valores que, embora sejam seus, possuem amplitude universal, que não tenha possibilidade de alguém argumentar contra, por exemplo. Conhecer a si mesmo é a melhor forma de você encontrar valores que são universais, e não ouvindo o que a mídia fala, o que seu amigo fala, etc. Como que nós podemos conseguir essa façanha de buscar dentro de nós valores universais? Você tem que se submeter a uma atividade dialética. E aqui nós vamos falar do que Sócrates fazia. Sócrates ia para as praças públicas e começava a conversar com os jovens ou com qualquer pessoa que seja. E o que Sócrates fazia no primeiro momento? Ele operava o primeiro passo do seu método, que é a ironia e a refutação. Ele fingia concordar com as pessoas. Ele fazia perguntas fingindo concordar e fingindo não saber daquilo que ele estava perguntando. Quando as pessoas ofereciam uma gama de respostas sobre o tema que ele perguntou, ele mostrava que o que a pessoa respondeu possuía contradições. E a partir dessas contradições, ele fazia com que o seu interlocutor reconhecesse que aquilo que ele achava que sabia, ele não sabia de fato. Daí a frase famosa de Sócrates, sei que nada sei. Só pode aprender alguma coisa alguém que se reconhece ignorante sobre aquele assunto. Se você achar que sabe tudo de filosofia, você não estaria assistindo essa videoaula. Se você achar que sabe tudo sobre a pessoa que convive com você, seus pais, seu namorado, sua namorada, você não vai procurar conhecer mais essa pessoa. Então, a antessala do conhecimento é o reconhecimento da própria ignorância. Por isso que Sócrates produzia esse choque nas pessoas, faziam elas entrar em contradição para que elas percebessem que tudo aquilo que elas aprenderam durante o tempo estava equivocado ou era contraditório. O segundo passo do método socrático é o processo da maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega que significa parto, dar à luz. O que Sócrates proporcionava ao seu interlocutor? Ele fazia com que o seu interlocutor, então, partejasse uma verdade, um conhecimento universal, saísse da doxa, que em grego significa opinião, e fosse até a episteme, que em grego significa conhecimento verdadeiro. Veja, o que Sócrates está propondo, na verdade,
é que a gente saia do raso das opiniões prontas, da nossa bolha social, e que a gente estabeleça uma relação dialógica com pessoas que estão em outra bolha, de outra tribo, e consiga, então, encontrar conceitos que sejam mais universais do que o nosso mero ponto de vista. Está muito na moda as pessoas dizerem assim, isso é minha opinião e ponto final, você tem a sua opinião, eu tenho a sua. Então vamos dialogar sobre as nossas opiniões e ver se a gente não encontra dentro de nós mesmos algum conceito que seja mais amplo do que as nossas opiniões vazias e por vezes rasas sobre determinado assunto. E se eu estiver equivocado, eu mude ou melhore a minha opinião, se for o caso. Então, é basicamente essa a filosofia de Sócrates. Vamos a uma citação do Platão sobre Sócrates. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo nisso tudo eu e a divindade como parteira. Diferente dos sofistas, Sócrates não cobrava para ensinar as pessoas, porque ele dizia que não ensinava. Assim como a parteira, ela não parteja a criança dela mesma, ela ajuda a pessoa que está grávida a partejar a criança, assim também Sócrates dizia não ensinar nada, ele apenas ajudava as pessoas a extraírem de dentro delas mesmas o conhecimento. Um discípulo de Sócrates muito importante, e aqui observe, não dá para falar de todo o conteúdo filosófico desses filósofos, a gente vai falar daquilo que mais cai no Enem, daquilo que é mais cobrado, é Platão. Platão, ele é discípulo de Sócrates, ele decepciona-se muito com a política ateniense quando Sócrates é executado. Ele diz, como é que uma cidade justa pode promover a morte de uma pessoa totalmente justa? Como é que uma cidade justa pode praticar uma política e uma jurisdição, né, uma prática jurídica totalmente injusta? Então, Platão vai viajar por outros lugares e vai trazer uma concepção política que diverge da concepção política vigente, que é a democracia. Então, Platão ele é antidemocrático, ele vai pensar numa monarquia governada pelo filósofo ou numa espécie de aristocracia em que os melhores, os mais sábios, governam. Mas não é tema dessa aula, em outro momento nós vamos abordar isso. Ele foi o primeiro filósofo a fazer um sistema filosófico. Então ele tem mais ou menos 34 diálogos, algumas cartas, em que ele faz um sistema filosófico onde a gente fala de tudo a partir de uma mesma plataforma, de um mesmo ponto de partida. E nós vamos falar desse ponto de partida aqui hoje. Teoria das ideias. Pensamos em Platão, todo mundo fala teoria das ideias ou teoria das formas. Como é que Platão imagina o mundo? Ele diz que o mundo é dividido o conhecimento é dividido em duas instâncias. Ele fala que existe o plano inteligível seria o plano das ideias, das formas perfeitas, imutáveis e corruptíveis. Esse plano das ideias, ele é acessado pela razão. Você já viu o homem? Você já viu a mulher? Você já viu a flor? Você deve ter respondido que sim, mas você nunca viu, porque o homem, a mulher e a flor são ideias, e as ideias não podem ser vistas pelo nosso olhar físico. As ideias só podem ser pensadas pela nossa mente, pela nossa razão. Então esse plano das ideias, ele só pode ser acessado pela razão, nunca pelos sentidos. Já o outro plano é o plano sensível. Esse plano sensível, como o nome já nos indica, é o plano que é acessado pelos sentidos. Os sentidos, eles recepcionam o frio, o calor, a luz, as cores, os sons. Os sentidos, eles recepcionam aquilo que muda, aquilo que se transforma. Agora eu estou sentindo frio, daqui a pouco eu sinto calor, agora eu estou vendo assim, depois eu estou vendo assado. Por quê? Porque está tudo em transformação. Se tudo muda, os sentidos não conseguem capturar aquilo que fica, aquilo que é. Os sentidos capturam aquilo que deixa de ser, aquilo que é instável. Qual é a relação entre esses dois mundos? A relação é a seguinte: para Platão, o mundo sensível ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Então vou ler para vocês. Os objetos no mundo sensível são cópias ou sombras que possuem uma realidade fraca, opaca, na medida em que participam das formas perfeitas no mundo inteligível. Então, para Platão, observe, o que nós somos nesse mundo? Nós somos cópias de algo que está num outro mundo, no mundo das ideias, no mundo inteligível. Essa caneta que está na minha mão, antes dela existir,
ela existiu em forma de uma ideia de caneta. Então, primeiro vem a ideia de caneta, para depois vir essa caneta. O que é cópia, então? Cópia é a caneta ao objeto. Então, o mundo sensível, o plano sensível, é o mundo da cópia, enquanto o plano inteligível é o plano das formas perfeitas. Se por acaso eu quebrar essa caneta aqui, eu não quebro a ideia de caneta. A ideia de caneta continua existindo. Se a gente não vê, né, nenhuma rosa na nossa frente, se a gente não vê nenhum carro na nossa frente, a ideia de carro continua existindo. Dinossauros foram extintos, mas a ideia de dinossauro continua existindo. Então, Platão tem uma história chamada Alegoria da Caverna, que conta muito bem essa relação entre o mundo das coisas e o mundo das ideias. Eu vou contar para vocês uma história chamada Alegoria da Caverna, que Platão escreve na República, para exemplificar essa teoria das ideias, a teoria da participação. Imagine que um grupo de pessoas, desde criança, habitavam o interior de uma caverna. E eles não podiam ver nada o que estava do lado de fora, porque eles estavam acorrentados. Eles olhavam para o fundo da caverna e viam imagens, sombra de coisas que aconteciam do lado de fora. Eles acreditavam que as sombras correspondiam à própria realidade. Até que um deles consegue se desvencilhar das correntes que o prendia na caverna e consegue, com muito esforço, sair da caverna. No primeiro momento, ele não consegue enxergar nada do lado de fora, porque estava acostumado com a semi-escuridão da caverna. Depois ele começa a se acostumar a ver as coisas e percebe que o mundo real, ele é muito mais verdadeiro, muito mais colorido, muito mais nítido do que o mundo das sombras. Então ele volta para avisar os seus companheiros de que eles estavam sendo enganados desde sempre. Quando ele diz para os companheiros que existia um mundo lá fora, os companheiros não acreditam nele, começam a ridicularizá-lo e se ele insistisse, ele seria capaz de morrer. O mundo dentro da caverna corresponde a todo o conhecimento que chega até nós pelos sentidos. Então, o mundo de dentro da caverna é o mundo de fora de nós. São as opiniões das pessoas, as sombras poderiam ser as opiniões que nós temos sobre o mundo, baseado na nossa observação, baseado nos nossos 5 sentidos, por exemplo. O mundo fora da caverna, na verdade, é o mundo que nós acessamos através da nossa alma, que seriam os conceitos universais que nós acessamos. Então, observe, para Platão, a gente tem que sair da caverna das opiniões que são particulares, subjetivas, dos conceitos que nós achamos que são universais, mas não passam de opiniões que a nossa bolha social compartilha, por exemplo. Que as pessoas que concordam da gente no Facebook ou no Instagram, elas curtem. E aí, o Platão fala que para a gente sair do mundo que nós vivemos, do mundo físico, das impressões, das opiniões prontas, das sombras, nós temos que buscar em nós, e aqui um legado de Sócrates, buscar em nós esses conceitos, porque a nossa alma, em outro momento, já participou do plano inteligível. Observe, para Platão, nós fomos um dia apenas alma, e a nossa alma já coabitou o mundo das ideias. Então nossa alma sabe o que é justiça, sabe o que é beleza, sabe o que é verdade. Por isso que quando você vê uma atitude de injustiça, você reconhece a injustiça, porque a sua alma sabe o que é justiça. E aqui está a coisa mais legal. Por que você acha uma pessoa bonita? Porque você percebe nela a beleza. A beleza não é a pessoa, mas você reconhece naquela pessoa o conceito de beleza que já existe na sua alma. Então você não gosta da beleza da pessoa, você gosta da beleza em si e por isso, por tabela, você gosta daquela pessoa também. Interessante é perceber que para Platão o conhecimento então é de certa forma inato, mas ele não é dado de graça. Para você estimular esse conhecimento, o acesso a esse conhecimento, para você acessar esse conhecimento, você precisa conhecer a forma universal que as coisas particulares têm. Então, conhecer é reconhecer a forma universal que a alma já contemplou no mundo das ideias nas coisas particulares através do método dialético. Então, através do debate, através do diálogo, você é capaz de fazer o quê? Você é capaz de perceber nas opiniões que as pessoas dão, nas suas próprias opiniões, um conceito universal de justiça, de beleza e de amor. Então vamos sair da caverna, vamos pensar por nós mesmos e até a próxima aula. Muito obrigado.